Olá, irmãos. Meu nome é Valmor Santos e estou fazendo mais uma breves reflexões espíritas, agora dos elementos gerais do universo, conforme está em O Livro dos Espíritos. Você já pensou na aparente falta de lógica ao pensar em Deus, o perfeito, ser composto por três pessoas distintas em um? Embora possamos entendê-lo como uma metáfora, esta afirmação não ultrapassou, para muitos, a primeira compreensão, a simplicidade, e que muitos assim o acreditam. Deixando de lado fé e religiões, pensemos: Deus, Pai, Criador; Filho, Jesus, Deus também; e Espírito Santo, uma pombinha, Deus também. A pergunta que se impõe, deixando a fé de lado, tem lógica? Lembremos que Jesus foi enfático, conforme está em João 20:17. Vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa afirmação de Jesus é definitiva. Não sou Deus, sou irmão de vocês. Então, se Deus é uniperfeito, como pode ser três? Tem lógica? Vamos pensar um pouco. Sabemos que a evolução do pensamento é verdadeira, que Jesus falava por metáforas, pois estas explicam ao simples e ao mais dotado de intelecto da mesma forma, com as mesmas palavras, mas provocando distinta compreensão e com aplicação diferente. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, encontramos o tema dos elementos gerais do universo e espírito e matéria. Vejamos a evolução do conhecimento. Logo na questão 17, Kardec pergunta se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Responde os mentores: não, Deus não permite que ao homem tudo lhe seja revelado neste mundo. Observe que essa resposta parece dogmática. Não temos ainda a possibilidade de entender tudo. Porém, em muitas religiões se diria: cala-te e apenas crê. Em doutrina espírita é o contrário. Pede que nós recusemos 9 verdades do que admitir uma mentira. Vejamos então a resposta à questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Responde os mentores: o véu se levanta a seus olhos à medida em que ele se depura. Mas para compreender certas coisas não lhe são precisas faculdades. Para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. No entanto, quanto a humanidade estiver pronta para novo estágio, Deus favorecerá o surgimento de novos conhecimentos. Assim tem sido até agora. Os mentores, na resposta à questão 19, confirmam: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Tal acontece com as grandes revelações nos campos filosóficos, religioso e científico. Embora um campo não devesse crescer mais do que o outro, não é o que ainda acontece. Por exemplo, no século passado, século XX, a ciência deu um salto fantástico e, segundo obras psicografadas, agora no século XXI serão as artes e a filosofia. E, por consequência, o religioso livre de dogmas e do fanatismo. Aliás, é exatamente essa liberdade que desejamos estimular aqui com essas breves reflexões. Mas falemos também da matéria. Que definição podeis dar da matéria? Responde os espíritos: a matéria é o laço que prende o espírito e é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, então, pode-se dizer que matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Atenção, pessoal! Começamos a perceber que tem duas conotações para a palavra espírito. E os espíritos são claros nisso. Mas, como a gente sempre lê com facilidade, pensamos no espírito sempre como a individualidade.
Mas aqui começa a aparecer um novo significado. Kardec pergunta na questão 23, que é o espírito? Responde aos espíritos, é o princípio inteligente do universo. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Vejam aqui que os espíritos distinguem o espírito enquanto o princípio inteligente, isto é, a lei de Deus, da palavra espírito enquanto individualidade. O espírito independe da matéria? Pergunta Kardec na 25. Ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o são da luz e o som, o é do ar? Responde os mentores, são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Atenção, atenção, atenção. Intelectualizar a matéria. Isto é, em certo momento, na evolução das propriedades materiais, que aí teríamos que ir lá para os primórdios dos elétrons, dos nêutrons, das moléculas, dos átomos e lá vai, em certo momento passa a ser intelectualizada esta matéria. Dá para entender que a energia, em certo estágio, evoluída a partir dos movimentos repetitivos e sob efeito da lei de atração molecular, como se adquirisse alguma inteligência rudimentar para fazer seus movimentos, criar instintos, aperfeiçoando a inteligência e a sensibilidade, vira sentimento. Isso parece bastante claro da evolução da energia até a forma mais superior, angelical, na falta de termo mais preciso. Esta união é igualmente necessária para a manipulação do espírito? Pergunta Kardec. Destaque de Kardec, atenção! Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. O princípio da inteligência. Na questão 27, então, Kardec torna a perguntar, há então dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Responde os espíritos, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Portanto, temos, segundo os espíritos, Deus, espírito e matéria. Constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Pai, Filho e Espírito. Pai Criador, Filho as criaturas e Espírito a inteligência da lei. Simples. Fiquemos em paz e que tenhamos dias melhores.